Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar no capítulo 11, cujo título é O Lugar da Habitação do Espírito. Quero que olhemos mais algumas passagens a respeito do Espírito Santo. Paulo diz: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Vamos ver agora quão mais claro esse verso fica na versão amplificada. Não entendeis vós, não discernistes que vós, toda a igreja de Corinto, sois o templo de Deus, o seu santuário, e que o Espírito de Deus tem morada permanente em vós, tendo a vós como a sua casa, tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente? Agora dê uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, nesta passagem. Paulo está escrevendo para pessoas individuais. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmo? Quero abordar neste capítulo a respeito do seu corpo e a respeito da igreja, tanto a igreja local como a igreja num todo, como o templo do Espírito Santo, habitando em cada um de nós individualmente. Em suas cartas aos Coríntios, Paulo falou mais a respeito desse assunto. 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse: Nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vamos revisar esses versículos com bastante cuidado. Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto, e o que ele falou tem uma aplicação tanto individual como conjunto para toda a igreja. Paulo começa falando aos coríntios: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Verso 14. Crentes são chamados de fiéis, não crentes são chamados infiéis aqui. Simples de ver isso, certo? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Verso 14. Aqui o cristão é chamado justiça. Isso é o que ele é, de acordo com 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que neles fôssemos feitos justiça de Deus. À luz da verdade, Paulo pergunta: pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? O cristão é chamado justiça, o não cristão é chamado injustiça. Paulo continua: e que comunhão tem a luz com as trevas? O cristão é chamado luz, o não cristão é chamado trevas. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Verso 15. Perceba que o cristão é identificado aqui como Cristo e o não cristão como Belial. Ou que parte tem o fiel com o infiel? O cristão é chamado fiel, o não cristão é chamado infiel. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Verso 16. O cristão é chamado templo de Deus, o não cristão é chamado ídolos. Agora veja o que Paulo fala depois disso. Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei, que significa morar. E entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 16. Aleluia! E é através do Espírito Santo que Deus habita, faz morada em nós. A Bíblia Amplificada traduz a última parte de 2 Coríntios 6,16 da seguinte forma: pois nós somos o templo de Deus vivo. Deus, ele mesmo disse: eu habitarei dentro e no meio deles, e andarei dentro e no meio deles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus habita em cada um de nós individualmente e na igreja coletivamente. O corpo de cada cristão é um templo de Deus, e a igreja, todo o corpo de cristãos, é o templo de Deus.
O mesmo pensamento está presente em uma porção tão maravilhosa das Escrituras que se encontra em 1 João capítulo 4. Filhinho, vós sois de Deus e já vencestes, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. O seu corpo é a casa de Deus. Vamos considerar em primeiro lugar o seu corpo sendo o templo do Espírito Santo, ou também podemos dizer sendo a casa de Deus. Eu quero falar a respeito de 3 coisas que estão relacionadas ao nosso relacionamento com Deus à luz no Novo Testamento. Lembre-se que, de acordo com Hebreus capítulo 8, verso 6, nós hoje temos uma aliança superior à que eles tinham no Velho Testamento. Primeiro, Deus é por nós. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, da mesma forma que Deus abençoou e cuidou de seu povo no Velho Testamento, o Novo Testamento afirma que ele também cuida de nós e nos abençoa. Deus está do meu lado e eu estou do seu lado. Meu amigo, se Deus é por nós e se apenas aprendermos a deixá-lo cumprir a sua vontade em nós, não haverá lugar para falhas e fracassos, porque Deus não falha. Você consegue entender isso? É claro que se estamos longe dele, nós podemos falhar. Esse é o problema. Às vezes tentamos remar a nossa própria canoa sem a ajuda dele, mas ter Deus ao nosso lado nos garante sucesso na vida. Deus não é um fracassado, certo? Segundo, a Bíblia nos ensina que Deus está conosco. Ele também estava com Israel no Velho Testamento. E, de novo, se Deus está conosco, nós estamos fadados ao sucesso, se cooperarmos juntamente com Ele, permitindo que Ele atue de maneira dele em nossas vidas. Se tentarmos caminhar longe dele, então não poderemos ter a sua ajuda. Mas, graças a Deus, Ele é o nosso ajudador. Ele está conosco. Deus estava com Israel e era por Israel da mesma forma que Ele está conosco. E hoje é por nós. Mas é aqui que a nossa aliança se torna melhor do que a deles. Terceiro, Deus também está em nós. No Velho Testamento, o povo de Deus construiu uma casa para ele, onde ele pudesse habitar. Eles começaram pelo tabernáculo e depois, finalmente, eles construíram um templo, uma casa para Deus. Mas tanto no tabernáculo quanto no templo, a presença de Deus estava apenas nos santos dos santos. Os judeus chamavam aquela presença divina de a glória, Shekinah. Ninguém, nem mesmo o sumo sacerdote, atrevia-se a se aproximar daquela presença sem estar debaixo das circunstâncias nas quais se era permitido fazê-lo, senão ele cairia morto imediatamente. Cada homem tinha o dever de se apresentar no templo pelo menos uma vez ao ano diante da presença de Deus. Mas agora, na nova aliança, Deus não habita mais em um santo dos santos, feito por mãos humanas. Ele habita no interior de cada cristão o tempo todo. Às vezes, chamamos o prédio de uma igreja de casa de Deus. Se com isso estamos dizendo que aquele prédio é a casa de Deus, porque Deus habita nele, nós estamos errados. Mas se queremos dizer que nós o construímos para a sua glória e para ser um santuário de adoração a ele, então tudo bem. O prédio pertence a nós, mas entenda que Deus não tem sua morada naquele prédio. Ele habita no corpo de Cristo, sua igreja que agora é o seu templo, e ele também habita em cada um de nós individualmente. Está consumado. Quando Jesus morreu na cruz, algo marcante aconteceu. Jesus exclamou: está consumado. João 19, verso 30. Algumas pessoas dizem de forma errada que o que ele estava dizendo era que o plano de redenção estava terminado, tinha chegado ao fim. Mas não, o plano da redenção só foi concluído depois da morte, ressurreição e ascensão ao Santo dos Santos celestial, como o livro de Hebreus nos conta, para então obter eterna redenção para nós através do seu próprio sangue.
Hebreus 9:12. Então, o que Jesus quis dizer quando ele exclamou, está consumado? Examine as Escrituras com bastante atenção e você vai ver que quando Jesus falou está consumado e entregou seu Espírito, o véu do templo que separava o Santo dos Santos e que mantinha a presença de Deus trancada se rasgou em duas partes, de cima a baixo. Mateus 27, 50 e 51, Marcos 15, verso 37 e 38, Lucas 23, verso 45 e 46 e João 19, verso 30. A palavra não diz que o véu do templo foi rasgado de baixo para cima. Ela diz que foi rasgado de cima para baixo. Um ser invisível, um anjo de Deus suspenso a 6 metros do chão, teve que segurar aquele véu com suas mãos e rasgá-lo de cima a baixo. E a partir de então, Deus nunca mais teria que habitar em um santo dos santos feito por mãos. Agora, ele passaria a habitar em cada cristão, o corpo de Cristo. A glória Shekinah, aquela presença divina, não é algo para nós e por nós apenas, como foi para Israel, mas ela também está em nós. Aleluia! Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Cada vez que leio esse versículo, meu espírito se alegra dentro de mim. Uau! Se apenas entendêssemos quem está em nós e o que está em nós e o poder disponível a nós, nós sairíamos correndo igual a um foguete. Eu descobri que todas as vezes que me deparo com dificuldades na vida, se eu apenas conseguir me manter de pé no meio da tempestade e com calma falar, maior o que está em mim do que o que está no mundo, eu serei vitorioso. Todos nós vivemos tempos difíceis na vida, meu querido. Nenhum de nós está imune a isso. As crises da vida vêm para todos nós, porque Satanás é o Deus deste mundo. 1 Coríntios 4:4. Estamos cercados de escuridão. Se nada mais der certo, ele vai tentar ao menos te colocar sob pressão. Você vai enfrentar crises, dificuldades na vida. Todos nós enfrentamos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Mas, querido, lembre-se de algo. O Espírito Santo é maior que todo o resto. Ele é maior do que qualquer dificuldade ou tempestade. Ele é maior que qualquer crise, qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer demônio ou qualquer espírito maligno. O Espírito Santo é o maior. E o que ele quer é que aquele que é maior que todas as coisas está fazendo em nós. Você acha que ele somente está pegando uma carona espiritual, vivendo a vida conosco? Não. Graças a Deus que ele está em nós para nos fazer triunfar em vida. Ele está em nós para nos ajudar. O papel do Consolador. Jesus disse em João 14,16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. A palavra grega parakletos, que é usada no texto original, foi traduzida como Consolador em algumas versões. Em outras, parakletos é traduzido como ajudador. O significado literal dela é alguém que é chamado para estar lado a lado para ajudar. Mas o Espírito Santo não veio estar lado a lado conosco apenas. Ele está em nós. Eu gosto da versão amplificada de João 14,16, onde vemos o significado completo da palavra Consolador. João 14, verso 16, na versão amplificada. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, aquele que está ao seu dispor, para que esteja convosco para sempre. A palavra traduzida Consolador tem todos esses significados, e ele está em mim. Ele está em mim como aquele que me fortalece. Ele está em mim ao meu dispor. O que isso significa? Bem, significa que é para você.
Você pode achar que não precisa tanto dele assim quando tudo vai bem, mas você precisa dele ali ao seu lado, dispor pronto para te ajudar quando você clamar por ajuda. Energia extra. Eu lembro que há alguns anos minha esposa e eu estávamos viajando de igreja em igreja fazendo cruzadas. Às vezes ficávamos em uma igreja de 3 a 9 semanas e acabamos nos cansando de ficar em hotéis o tempo todo. Então, compramos um trailer que ia preso no nosso carro. Nós gostávamos muito daquele trailer. O combustível não era muito caro naquela época, mas ainda assim eu tentava ser econômico, então eu comprei um carro com carburador de corpo duplo para puxar o trailer. Nas estradas planas do Kansas, bem niveladas, não tínhamos nenhum problema em puxar o trailer, mas quando passávamos em estradas de chão, pedregosas, ele agarrava e era difícil conseguir fazê-lo sair do lugar. O carro não tinha nenhuma outra forma de energia extra, era só o carburador de corpo duplo. Lembro-me de estar viajando para o oeste antes de ter estradas construídas. Uma equipe estava trabalhando nas estradas, então eu tive que diminuir a velocidade. Quando eu perdi a velocidade, tive que dirigir a 8 km por hora por todo aquele trecho. Se fôssemos tentar andar mais rápido que aquilo, a transmissão pularia para uma marcha mais forte e o motor ia parar. O carro não tinha força suficiente para puxar aquele trailer em marchas mais altas. Então, tive que manter em marcha lenta e subir aquela montanha a 8 km por hora. Finalmente eu troquei aquele carro e comprei um com carburador de corpo quadruplo. O motor tinha mais força com esse novo carro. Quando estávamos puxando o trailer, eu nem percebia se estava em estradas planas ou subindo ladeiras, como temos em Oklahoma. E quando estávamos em estradas sem asfalto e cheias de pedras, eu pisava naquele acelerador e íamos parar direto no topo da montanha. Não tínhamos que andar devagar como antes. Então, eu não precisava daquela força extra quando estava dirigindo nas estradas planas, estradas boas, com apenas alguns montes. Mas aquela força estava ali, ao meu dispor, o tempo todo. Estava lá dentro. E quando eu chegava nos lugares difíceis, quando eu tinha que subir grandes ladeiras, era só pisar no acelerador e subir. É isso que a palavra está nos falando, quando ela se refere ao Espírito Santo sendo a nossa energia extra. Ele está em mim, ele está aqui ao meu dispor, pronto para me ajudar quando eu encontro as montanhas da vida, os lugares difíceis. Quando eu vejo montanhas à minha frente, não me incomodo, porque eu sei que quando chegar lá, eu tenho a minha energia extra dentro de mim. Aleluia! Olhando para a minha vida, há alguns anos eu me lembro das vezes em que o Espírito Santo foi essa energia extra para mim. Algumas vezes eu quase não estava consciente que ele estava em mim, no sentido de que tudo estava indo tão bem. Mas quando eu chegava nos lugares difíceis, ele estava logo ali para me ajudar. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo. Dessa forma, eu não temo quando eu vejo algumas nuvens negras chegando. Eu sei que a energia extra está dentro de mim. Glória a Deus. E que o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Quando o vento da adversidade estiver soprando, você pode olhar para a tempestade e dizer: aquele que é maior está em mim. Ele irá me resgatar. Ele me fará vencer. Eu confio nele. E aqui concluímos o capítulo 11. Até o próximo, no nome de Jesus.